Então diz assim o Senhor, Salmo 107, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo, e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade e pudessem morar. Versículo número 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Versículo 43. Quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus que é fiel e verdadeiro, Senhor, Deus que rompe cadeias e quebra os grilhões, Senhor. Chegou a hora, Senhor, de sermos edificados pela Tua palavra, Senhor. Chegou a hora de sermos preenchidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Chegou a hora, Senhor, da glória, Pai, de ouvirmos a Tua voz, Senhor, que fala e ecoa, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, toca na Tua igreja agora, Senhor. Edifica-nos, ensina-nos, Senhor. Nos dá sabedoria, labarroudecanda e astreste, serebicanda, labalabalabaxéia, serebicanda, labarraias. Deus exaltado e rei glorificado, Pai, manifesta-te no meio desta palavra, Senhor. Pai, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, de toda a glória, Pai, não sabe aquilo que Tu farás, Senhor, de toda a glória, porque nós somos limitados, Senhor, mas eu sei que o Teu Espírito Santo fará, Senhor, uma grande obra neste lugar, Senhor. Eu sei que o Teu mover neste lugar será grande, Senhor da glória, Pai. Eu sei, Senhor, que Tu, Senhor da glória, Pai, que faz milagres e maravilhas, Senhor, operarás neste momento, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu nome seja exaltado, Senhor. Pai, então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, toca, Senhor, na minha mente e no meu coração, Senhor. Anula completamente, Senhor, eu te peço os meus sentimentos, para que flua agora os Teus sentimentos, Senhor. Anula os meus pensamentos, Senhor da glória, para que os Teus pensamentos agora, Senhor, que são muito maiores do que os meus, Senhor, possam edificar a Tua igreja, Senhor. Papai, abre os meus ouvidos, Senhor, Pai, para que eu ouça a Tua voz suave e maravilhosa, Senhor, falando, Senhor, ao meu coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Domingo passado me cobraram que eu não pedi para a igreja falar graças a Deus, né? Mas desta vez foi, né? Irmãos, vemos aqui um salmo maravilhoso, o Salmo 107, que é um salmo de batalha espiritual, né? Como diversos salmos na Bíblia. E algumas pessoas às vezes não percebem esses detalhes importantes na palavra do Senhor. Os salmos, como você sabe, eram canções que o povo de Israel cantava e exaltava a Deus ali nas festas ou nas reuniões ou em caminhos, caminhando por jornadas, né? Indo por jornadas, e o povo ali durante essas jornadas cantavam ao Senhor os salmos.
E os salmos, eles têm uma característica importante, eles são 150 salmos e esses salmos você encontra assim diversas abordagens em relação a Deus. Você encontra profecias a respeito de Jesus, você encontra agradecimentos, ações de graças, você encontra clamores, você encontra confissão de pecados, você encontra, né, declarações do poder maravilhoso do nosso Deus. E por que na minha visão espiritual, esse salmo é um salmo de batalha espiritual? Porque simplesmente ele fala de libertação. Porque simplesmente ele ensina um caminho para nós, para que nós possamos ser libertos. E libertos daquilo que nós necessitamos. E Deus nos ensina nesse salmo, né, algumas das causas das desgraças que acontecem com o homem. E Deus nos ensina nesse salmo, né, como essas pessoas conseguem sair, né, e ser assim restaurados na sua desgraça, nos momentos de grande aflição e situações difíceis na sua vida. E mostra também, né, neste salmo, o poder maravilhoso do nosso Deus. O poder que transcende qualquer entendimento, irmãos, porque nós olhamos para, às vezes, as circunstâncias que acontecem nas vidas ao nosso redor, ou nas coisas que estão acontecendo em algumas vidas, ou nas suas próprias vidas, ou nas nossas vidas, e nós vemos ali o ensino de Deus, a preocupação de Deus em nos ensinar, para que nós possamos ser restaurados sempre. A vontade de Deus é que haja restauração para aquele que está perdido. A vontade de Deus é que haja restauração para aquele que está aflito. A vontade de Deus é que haja restauração para aquele que perdeu algo na sua vida, ou que está sendo afligido, né, no mundo espiritual por consequências de atitudes, né, que essas pessoas praticaram. E o nosso Deus, ele ensina tudo isso neste salmo. Como lidarmos com essas diversas circunstâncias nas nossas vidas, tanto as pessoas que estão vivenciando isso, como as pessoas que um dia irão ministrar o poder de Deus através da palavra do Senhor. No trecho que nós lemos, o Senhor, né, esse salmo é interessante porque, em primeiro lugar, né, esse salmo é interessante porque em 5 versículos Deus fala a mesma coisa. Que nós devemos agradecer a Deus, né? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu penso, e Deus começou esse salmo com esse versículo, repetiu esse versículo 5 vezes, né? Nos poucos versículos que tem este salmo, né? E existe um princípio espiritual para isso, porque Deus deseja que nós, efetivamente, antes de qualquer coisa, sejamos agradecidos a Ele, né? Porque nós não merecemos nada de Deus. E Ele fala, agradeçam, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ninguém neste lugar aqui, hoje, né? E ninguém no universo é merecedor daquilo que Deus faz para as nossas vidas, ou que Deus já fez pelas nossas vidas. Nós simplesmente contamos com a misericórdia de Deus e nós devemos agradecer a Ele por isso. E o salmo começa assim porque simplesmente é um princípio de nós nos aproximarmos de Deus e entendermos que nós dependemos de Deus e que nós necessitamos de Deus para que tudo na nossa vida se realize. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida, nós dependemos de Deus para que se realize. E nós dependemos simplesmente da misericórdia dele, porque nós jamais conseguiremos ser as pessoas idealizadas por Deus, a perfeição que o nosso Deus é, né? E o desejo de Deus que nós sejamos semelhantes a Ele e que nós sejamos imitadores dele, né? Faz com que essa busca seja incessante para o homem, e nós olhamos para Deus e devemos sempre, né, clamar pela misericórdia dele e entender que a misericórdia dele é o motivo de nós não sermos consumidos neste mundo, irmãos. Nunca se ache, sabe,
bom o suficiente para Deus. A soberba em relação a Deus, ela é terrível. E Deus faz com que o homem que está lá em cima caia lá embaixo para aprender quem ele é na presença do Senhor. Né? E nós nunca podemos perder de vista isso, porque por mais que nós busquemos nos aperfeiçoar em Deus, ou por mais que nós busquemos sermos pessoas boas para Deus, nós sempre vamos ser devedores de Deus, porque nós lutamos neste mundo, né, contra o pecado, nós lutamos neste mundo contra os nossos desejos, nós lutamos, né, neste mundo, né, contra os nossos sentimentos. Os sentimentos do homem são terríveis. Os sentimentos do homem, né, quantas vezes fazem o homem naufragar e fazem o homem errar por conta ali do domínio que, né, os sentimentos do homem fazem sobre ele mesmo. Então nós dependemos da misericórdia de Deus, conforme Deus disse aqui, para que nós possamos o quê? Estar na presença dele. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Eu estou aqui hoje pregando esta palavra por causa da misericórdia de Deus. Por mais que eu tenha orado, buscado, por mais que eu tenha pedido a Deus, né, que Ele estivesse aqui neste lugar hoje, né, e que nós pudéssemos ser edificados pela palavra dEle, por mais que houvesse esse clamor, né, o Senhor Deus ainda olha para nós com olhos de misericórdia, entendendo que muitas vezes, né, ainda nós conseguiremos vencer algumas barreiras que estão à nossa frente, né? E você se conforme com isso, não no sentido de você parar de lutar. Você entenda isso. Que nós não podemos mudar isso também, porque, sabe, o homem infelizmente é imperfeito. Mas quando o homem erra, ele sofre as consequências do seu erro. Né? Nessa imperfeição e contando com a misericórdia de Deus, Deus, Ele sempre nos pedirá contas daquilo que nós, né, praticamos de errado, daquilo que nós fazemos de errado, e nós encontramos isso neste salmo. Nós encontramos, né, Deus proclamando, né, a misericórdia dele, e nós encontramos também o homem sofrendo por conta das suas atitudes terríveis, enganosas e muitas vezes pecaminosas na presença do nosso Deus. Nos primeiros versículos que nós lemos, o Senhor Deus diz assim: digam-nos remidos, ou seja, aqueles que foram perdoados, né? Aqueles que não têm dívida, digam-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, de todos os lugares. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma, e então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Nosso Deus está afirmando, irmãos, que nós neste mundo, nós vivemos situações difíceis, que nós nesse mundo, nós vivemos situações que muitas vezes abalam as nossas estruturas espirituais, que abalam aquilo, né, que a nossa vida é. Tanto é que o Senhor falou assim, né? Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Ou seja, eles estavam perdendo ali completamente as forças, né, para lutar e para vencer aquilo que estava sobre a vida deles. E a saída para que aquela situação se modificasse, conforme o Senhor Deus disse, na sua angústia clamaram ao Senhor. E nós, sabe, irmãos, nós olhamos para Deus muitas vezes, sentimos muita alegria num momento de grande bênção das nossas vidas.
Sentimos alegria, né, com a presença dele, sentimos alegria com aquilo que ele nos proporciona, com os bens que ele nos dá, sentimos alegria, sabe, com a paz que ele nos dá, mas algumas vezes nós vamos ter que lutar para sentir alegria na angústia. Algumas vezes nós vamos ter que lutar para ter alegria numa grande luta, numa luta, né, que muitas vezes nós não conseguimos resolver com as nossas próprias forças, né? E eu sei que Deus tem feito milagres na sua vida. E quando Deus faz milagres é porque nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Quando existe um milagre, significa que o homem não conseguiu resolver os seus problemas por uma incapacidade qualquer que seja ela. Mas o nosso Deus, ele pode fazer milagres e ele opera esses milagres motivados, Deus é motivado sempre por alguma circunstância da nossa vida. Existe sempre uma motivação de Deus para nos abençoar, e a motivação de Deus para nos abençoar não é porque nós merecemos, conforme nós dissemos aqui, mas é porque o homem o busca e busca ali o seu refrigério e a solução dos seus problemas. E algumas vezes, irmãos, na aflição que o homem passa, o homem não consegue fazer isso. Eu já ouvi algumas vezes pessoas falando assim: pastor, eu estou sem forças para orar. Eu não estou conseguindo orar, pastor. Isso é um defeito terrível, irmãos. Né? Isso é um defeito terrível do povo cristão, porque o povo cristão não deveria passar por circunstâncias como essa. Muito pelo contrário, ele deveria buscar a Deus na sua aflição de forma mais intensa ainda, de quando ele busca na sua alegria, porque, né, a nossa fé ela tem que ser expressa em todos os momentos da nossa vida. E talvez você fale assim: mas isso é muito difícil, pastor. E eu vou dizer para você assim, né, que não é difícil coisa nenhuma. Né? Essa palavra dizendo que é difícil é coisa das trevas. Nós devemos sim nos posicionar para buscar a Deus nas nossas aflições e termos a condição de chorarmos na presença de Deus e derramarmos ali nele, né, o nosso clamor e a nossa necessidade para que Ele possa nos livrar. Quando Deus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Deus não estava brincando conosco. Né? Deus estava ali já nos alertando de que haverão grandes lutas nas nossas vidas. E eu não estou falando lutas, irmãos amados, né, que você enfrenta, né, de forma natural. Eu estou falando de lutas espirituais. Eu estou falando de lutas que acontecerão no mundo espiritual, irmãos. E quantas vezes esse mundo espiritual tenta dominar as nossas vidas para fazer com que nós erremos e caminhamos por um caminho que não é o caminho que Deus deseja para as nossas vidas. As suas aflições, eles sempre acontecerão no mundo espiritual, porque a sua alma, ela quer ser dominada, ela quer dominar melhor o seu ser, né? E o teu espírito, né, vai desejar buscar a Deus. E quantas vezes a alma, ela consegue ali sobrepor ali o teu espírito que deseja Deus e busca Deus e quer Deus. Nós sempre vamos ter que lutar no mundo espiritual, e você compreenda isso, porque, né, independentemente, né, se você é bonito, feio, ou se você, né, é alto, baixo, independentemente daquilo que você é neste mundo, né, você sempre vai ser igual a outra pessoa que está ao seu lado. Né? A tua alma, né, que é a tua personalidade, ela sempre, né, tentará dominar a sua vida, e todas as pessoas são desta forma. A alma, que é a personalidade, sempre tentará dominar a vida, deixando com que o espírito, que é semelhante a Deus,
que é criado à imagem e semelhança de Deus, e que é aquele que nos faz ter contato com Deus, né, fique calado e não consiga agir na sua vida. Portanto, irmãos, conforme Deus disse aqui, numa situação extremamente difícil, busque a Deus com o seu clamor, busque a Deus acreditando que Ele pode realizar ali, né, uma mudança sobrenatural na sua vida. Busque a Deus, e sempre busque a Deus, né? E não é buscar a Deus, sabe, numa oração, né, esdrúxula, é buscar a Deus com clamor, com verdade, acreditando que Ele pode realizar e fazendo com que, sabe, o coração de Deus seja movido por causa da tua oração. Irmãos amados, nós temos que, né, convencer a Deus a nos abençoar, né, por causa do nosso coração buscando a Ele. Deus falou algumas vezes versículos que são muito citados na palavra do Senhor, e que são bonitos demais, mas que as pessoas às vezes elas esquecem da amplitude dele. Quando Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. E as pessoas querem encontrar a Deus de qualquer jeito e não vão encontrar nas suas orações o Senhor, porque simplesmente não estão fazendo como Deus está mandando, porque simplesmente estão se negando a cumprir a palavra, porque simplesmente não estão acreditando naquilo, porque simplesmente, sabe, estão iludidos por um Deus que não existe. O Deus vivo é o Deus da Bíblia e que cumpre a sua palavra. O Deus que não existe, né, é o Deus que habita no inferno, né, e que tenta dominar a sua vida e te convencer, né, daquilo que, né, você deve fazer para agradar a sua alma. Para agradar a sua alma. Quando nós temos que fazer tudo neste mundo para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Gostaria de ler alguns outros versículos para você compreender aquilo que o homem faz para si mesmo. Como o homem consegue se destruir. Como o homem consegue agir e nas suas atitudes ele consegue gerar sobre a sua vida coisas terríveis, aflições, dores, angústias, maldições, né? Como o homem, através das suas atitudes, consegue destruir a sua própria vida, quando o Senhor fala no versículo número 10. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro. Olha as características, né? Eu vou ler de novo, né? Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Olha só, irmãos, as consequências de atitudes do homem, aquilo que acontece no mundo espiritual, né? Se assentam nas trevas, nas sombras da morte, ficam presos nas suas próprias aflições e em correntes de ferro, porque se rebelam contra a palavra do Senhor e desprezam o conselho de Deus. Sabe, irmãos, né? Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela mostra circunstâncias da nossa vida que nós muitas vezes não enxergamos. E não é que nós não enxergamos por falta de entendimento, nós não enxergamos porque ela acontece no mundo espiritual, né? Se você olhar para as pessoas aqui hoje, né, você não vai enxergar nessas pessoas correntes prendendo, você não vai enxergar nessas pessoas perturbações terríveis que elas estão passando. Você não vai enxergar nada disso, porque isso pode estar acontecendo no mundo espiritual em determinadas vidas. Isso pode estar acontecendo no mundo espiritual e você não está compreendendo isso. Prisões, cadeias que prendem, né,
portas que aprisionam as pessoas e você não está vendo, e você vê a pessoa andando, você vê a pessoa indo para lá, indo para cá, você vê a pessoa, né, fazendo qualquer tipo de movimento, só que você não enxerga que essa pessoa está presa em cadeias ou presa com correntes de ferro, conforme o Senhor disse aqui, né? E algumas vezes, porque o Senhor citou alguns motivos nesse salmo, você vai ver daqui a pouco mais, mas algumas vezes por conta da rebeldia, por causa da desobediência à palavra do Senhor, porque desprezaram uma palavra de conselho de Deus, né? Você já ouviu isso, né? Deus falando, desprezado o conselho do Altíssimo. O Deus fala assim, não vai por aí, não vai por aí, e você persiste numa teimosia espiritual, você está desprezando o conselho do Altíssimo, você está desprezando o conselho do Espírito Santo de Deus. E olha, irmãos, ninguém pode ir contra você, a não ser você mesmo. O homem, Deus não permite que o diabo toque aqueles, conforme diz a palavra do Senhor, aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca, é proibido, ele é proibido de tocar, mas o homem consegue se destruir, o homem consegue se colocar dentro de cadeias e em prisões, fazendo com que sua vida seja um sofrimento muitas vezes, né, perpétuo por conta das suas atitudes terríveis em relação a Deus. O homem tem essa capacidade capacidade espiritual que nem o diabo tem, de destruir a sua própria vida por conta daquilo que ele faz em relação a Deus. E Deus está lamentando isso, irmãos. E Deus está mostrando isso claramente nesta palavra, para que você possa o quê? Entender essas coisas todas e absolutamente, quando vier algo sobre a sua vida, tentando fazer com que você saia da presença de Deus, que você se lembre de tudo isso, de que você se lembre que você deve ser uma pessoa que motiva a bênção, que motiva a bênção na sua casa, que você deve ser uma pessoa que motiva a bênção na sua família, que você é uma pessoa que motiva a bênção para as pessoas que estão ao seu redor, e não pessoas que geram para si mesmo situações terríveis, tristezas, angústias, aflições, né? E muitas vezes a falta de tudo, né? Conforme disse o próprio Salmo aqui, conforme o Senhor disse neste Salmo. Sabe, irmãos, nós temos que nos lembrar da palavra. Nós temos que nos lembrar da palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela rege o mundo. Talvez você não ache que isso esteja acontecendo, mas a palavra de Deus rege o mundo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus rege a vida do homem. E se rege a vida do homem, ele rege o mundo. E o homem, muitas vezes, ele está o quê? Se afastando cada vez mais de Deus, perdendo a orientação da palavra do Senhor. Tanto é que Deus lamentou no livro de Oséias, meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento de Deus. Se afastou tanto, que ele acredita em histórias em revistas, histórias em livros, histórias malucas que se inventam por aí, mas não busca a Bíblia. Porque a Bíblia, para determinadas pessoas, não significa absolutamente nada. Se nós olharmos mais para frente um pouco, irmãos, nós vamos ler no versículo 17, o Senhor falando assim: os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Outra palavra, irmãos amados, de condenação e de alerta do nosso Deus, mostrando claramente aquilo que irá acontecer
para aqueles que saem da presença de Deus e optam por um caminho de transgressão, por um caminho de destruição, irmãos. E olha, irmãos, ninguém que se rebele contra Deus fica impune, irmãos. Ninguém que se rebele contra Deus, né, fica livre, né, da mão forte do nosso Deus. E não importa, porque como eu disse para vocês, assim, nós somos tão dependentes de Deus. Tudo Deus faz nas nossas vidas, e o juízo de Deus, ele é terrível muitas vezes para aquele que é e acha que é autossuficiente. Quantas vezes nós vemos pessoas subindo, né, neste mundo, né, nos valores deste mundo. Quando chega lá em cima, vem uma doença e ele... É como se ele não tivesse construído absolutamente nada na nossa vida, na sua vida. Sabe, irmãos, a nossa vida ela é tão insignificante. Nós temos pouco controle da nossa vida. E aquilo que é muito seguro hoje para o homem, aquilo que traz segurança hoje para o homem, que não seja Deus, pode ser eliminado em poucos segundos da sua vida. Em poucos segundos. E quantas vezes Satanás tem feito isso? Sabe? Quantas vezes Satanás tem roubado em segundos, né, aquilo que parecia dar segurança para as pessoas, né? Se a nossa segurança não está em Deus, se o nosso seguro não é Deus, com certeza nós estaremos inseguros, por mais que você se sinta seguro neste mundo. A nossa segurança, ela jamais vai conseguir ser atingida neste mundo, né, se nós não tivermos a segurança de Deus, né? Se nós não tivermos ali a presença de Deus nas nossas vidas, né? E Deus, ele nos ensina claramente isso, né, na sua palavra, né, que apesar do homem construir coisas ao seu redor, ele acaba sendo insignificante, né, no poder de controlar a sua própria vida. O próprio Senhor Deus diz assim: se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. É lógico que nós temos um papel a realizar neste mundo, nós temos, né, que fazer obrigações neste mundo. Tipo assim, você jamais poderá ser leviano com Deus ou tentar a Deus, né? Tipo assim, né, você pega o seu carro e deixa o seu carro, né, com as portas abertas, com os vidros abertos, com a chave no contato, e você deixa o seu carro na rua e fala assim: Deus vai guardar meu carro. Você está sendo leviano, você está tentando Deus e deixando de cumprir aquilo que você deve cumprir, para que, né, você não sofra as consequências de atitudes que, né, supostamente você deveria fazer e não está fazendo. Aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Deus faz. Nós jamais podemos ser negligentes, irmãos. Deus não aceita a negligência em nenhuma área da nossa vida. Deus não aceita a negligência em nenhuma área da nossa vida. Então você vê, irmãos amados, que aqueles que transgridem os caminhos do Senhor são afligidos, né? E talvez você olhe assim, porque os valores do mundo, irmãos, eles são completamente diferentes dos valores de Deus. Então às vezes você vê uma pessoa muito próspera, uma pessoa que tem um bom trabalho, um bom salário, uma pessoa que vive, né, com muitos bens, e você vê essa pessoa aflita, afligida, né, com medo de perder tudo, com insegurança, não tem paz, não tem alegria, tem uma família destruída, né, tem ali, né, desejos ocultos no seu coração, que quantas vezes, sabe, fazem com que
a pessoa se transforma numa pessoa infeliz, cheia de bens, cheia de dinheiro, e é infeliz. Quando a pessoa que tem Deus usufrui daquilo que Deus concede a ela. Né? Então, sabe, irmãos, a prosperidade nesse mundo não é um sinal de que a pessoa é próspera em relação a Deus. A prosperidade em relação a Deus é muito diferente do que a prosperidade nesse mundo, porque Deus olha para a pessoa, né, conforme ele disse no livro de Apocalipse, ali na carta à igreja em Laodiceia, quando ele disse assim: mal sabe você que você é pobre, cego e nu. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, né, era uma cidade rica, uma cidade que ostentava. E Deus dizia: mal sabe você que você não é nada, você é pobre, cego e nu aos olhos de Deus, independentemente daquilo que aquela cidade era em relação ao homem, né? E nós vemos mais ainda, irmãos, quando o Senhor fala no versículo 23, os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, estes veem as obras de Deus e as maravilhas das profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus e desceram até os abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Mais uma vez Deus falando a respeito da incompetência do homem, né? Quando ele fala que as pessoas que andam de navio, né, foi uma metáfora que as pessoas que andam de navio olham e enxergam a grandeza da criação de Deus por todos os lugares. E aí Deus fala, né, que ele enviou ali ondas muito grandes que subiam ao céu e desciam até o abismo, e essas pessoas desfaleciam a alma, né, e cambalearam ali como bêbados. E o que é mais importante da mensagem do Senhor: e de nada adiantou a sua habilidade. Algumas vezes, irmãos amados, as aflições virão das nossas vidas por um movimento de Deus. Sabe? Para que nós possamos o quê? Aprender. E para que nós possamos saber como agir no momento de grande aflição, para que algumas vezes nós possamos, depois de ter superado tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas, podermos ensinar, sabe, as pessoas que Deus colocará na nossa frente, para que nós possamos sim compreender e entender aquilo que aquelas pessoas passam nas suas vidas, para que nós possamos o que? Confortá-las e ensiná-las o caminho perfeito da superação daquilo que Deus pode fazer nas vidas. Deus é sábio o suficiente, irmãos, para deixar acontecer na sua vida coisas que vão servir para edificar a sua vida. Em nenhum momento nós podemos fraquejar na nossa fé, para que nós, né, em algum momento, possamos o que? Nos afastar de Deus num momento de dificuldade. Algumas vezes talvez você se sinta ali, né, hábil para resolver os teus problemas, mas quando vem a tribulação, conforme nós dissemos aqui, né, algumas vezes Deus deixa acontecer algo para que você corrija um caminho, ou para que você evite, né, seguir por um caminho que talvez o seu coração esteja desejoso. E a soberba, eu citei essa palavra aqui, eu acho que é o termo correto, para que algumas vezes os servos de Deus, né, os servos de Deus, eles vivem tanto o poder de Deus, irmãos, tanto poder de Deus, mas tanto poder de Deus nas suas vidas, que algumas vezes, se eles não dominarem a sua soberba, eles serão engolidos por ela. E aí vem o poder de Deus para colocar todas as coisas nos seus devidos lugares.
Porque Deus jamais dá a honra dele a outro, a não ser ele mesmo, conforme diz a sua palavra. Nós temos tanto poder de Deus, irmãos, na nossa vida. Nós temos, tanta promessa de Deus, do mundo espiritual sobre as nossas vidas, aquilo que Deus deixou para nós, nem os anjos têm, de poder estabelecido sobre eles, porque os anjos são enviados de Deus para realizarem determinadas situações, e o homem aqui tem o poder de transformar aquilo pela sua palavra e pelo poder de Jesus, nas orientações e nas ministrações, melhor dizendo, em nome de Jesus. O homem, ele manifesta o poder de Deus pela autoridade que Jesus deu às nossas vidas, e eu vou dizer de novo, que nem os anjos do céu têm. E o poder que Deus deu às nossas vidas neste mundo, o poder que Jesus deu a nós neste mundo, ele é muito grande, ao ponto dele dizer: estes sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expelirão os demônios, beberão coisas mortíferas e não causará dano nenhum, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. É muito poder, irmãos, é muita promessa de poder, é muita autoridade dada por Deus para as nossas vidas, e nós devemos compreender que nós dependemos sempre de Deus para realizar tudo isso, porque é através dele que isso se realiza nas nossas vidas. Só que o homem, por que isso não é valorizado para o homem? Porque o homem não vive isso. Por que o homem não valoriza esse movimento gigantesco que Deus deu ao homem? Porque o homem não vive isso, porque simplesmente o homem deixa de fazer isso. E o motivo qual é o motivo? Qual é o motivo dos sinais não aparecerem, irmãos? Porque o homem não crê. Esses sinais seguirão os que crerem. Se o homem não crê, não tem sinais. E eu não vou dizer assim, que crer é você, no momento da sua ministração, Deus realizar. Não, crer antecede qualquer ação que você faça em nome de Jesus. Crer é um estilo de vida, irmãos. Crer é um estilo de vida. Quando nós cremos, nós temos um estilo de vida, e as nossas palavras simplesmente exprimem o nosso estilo de vida. Quando você ordenar em nome de Jesus, crendo, obviamente que a crença não é naquele momento, mas é uma crença que foi construída na sua vida pelas suas atitudes, pensamentos, palavras, que geram o quê? No momento em que você ministrar, as coisas acontecem. Os discípulos de Jesus, eles certa vez tentaram expulsar um demônio, o demônio não saiu, e eles falaram para Jesus: Jesus, por que nós tentamos expulsar e o demônio não saiu? Jesus falou: por causa da vossa fé, é por causa da sua fé, é por causa da sua fé, que o demônio não saiu. Por falta de fé é porque o demônio não saiu. E depois em algumas versões da Bíblia tem um detalhe que Jesus fala que determinados espíritos só saem por jejum e oração. E alguns teólogos questionam se essa parte do versículo realmente ela foi escrita no original. Então, irmãos, sabe, viver por fé significa acreditar que Deus, é o Senhor das nossas vidas, e essa crença faz com que nós tenhamos atitudes diárias, demonstrando a nossa fé em Deus. E nós, irmãos amados, vamos ver o poder de Deus. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, irmãos. Quando o Senhor fala dessas aflições todas que o homem construiu na sua vida, e que foram geradas às vezes pelo próprio Deus com algum objetivo específico, ou que foram gerados pela desobediência, o Senhor Deus, ele sempre colocou aqui um versículo
que gerava ali a motivação para que Deus pudesse resolver a situação daquelas pessoas, independentemente da causa. Quando ele dizia, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. É lógico, irmãos, que cada vida neste mundo vive algumas experiências com Deus no seu dia a dia, e quantas vezes essas experiências estão sendo ruins causadas pelas suas próprias atitudes ou não. Mas a solução que Deus deu para o seu problema, qualquer que seja a causa, é buscar no Senhor a solução. Clamar a Deus. E não praticar mais, porque quando Jesus ele encontrava uma pessoa pedindo um milagre para ele, e ele realizava o milagre, ele falava assim, não peques mais. Ou seja, deixando claro que o motivo daquela situação era um pecado, ou era pecado, né? Então, sabe, o pecado gera consequências ruins para as nossas vidas neste mundo também, irmãos. E Jesus deixou claro, olha, eu vou fazer, mas você não peques mais. Então nós temos que olhar para Deus e no nosso clamor, buscar em Deus o socorro dele, dizendo, Senhor, né? Quantas vezes nós temos que confessar ao Senhor, eu sei que eu fui a causa de tudo isso, mas me perdoa porque, né, eu não vou fazer mais. O clamor ao Senhor é a saída para os seus problemas. Buscar no Senhor o livramento, porque é a saída para a sua prisão. Buscar no Senhor sempre com clamor, com intensidade do coração. Buscar no Senhor sempre o socorro e a saída para a sua vida. Mas, irmãos, quem faz sem discernimento, o próprio Senhor Deus disse no último versículo aqui que nós lemos, quem é sábio, atente para estas coisas. Quem é sábio, atente para estas coisas. O homem às vezes busca a bênção, mas não quer mudar de vida. O homem busca a restauração, mas não quer mudar de vida. O homem busca, né, o fim da tribulação, mas não quer mudar de vida, sabe? E isso é terrível, porque jamais encontrará em Deus o socorro que ele busca para a sua saída, para as suas dificuldades, melhor dizendo. E Deus, ele respondeu pelo menos 2 vezes aqui. Eu gostaria de destacar a resposta de Deus, né, para o clamor na angústia. No versículo 14, o Senhor Deus disse assim, tirou-os das trevas, das sombras da morte, quebrou as correntes que os prendiam. Assim como Deus falou, né, que a rebeldia gerava ali, né, as pessoas assentadas nas trevas e as pessoas presas em correntes, o Senhor diz assim, tirou as trevas e tirou as sombras da morte e quebrou as correntes que os prendiam. É o poder da libertação de Deus, irmãos. Deus faz, irmãos. Ainda que a pessoa esteja cativa nos seus pecados, ainda que a pessoa esteja cativa por atitudes que ela praticou, se ela se voltar para Deus com um verdadeiro clamor, porque o clamor que Deus cita aqui não é um clamor, né, de socorro, é um clamor de arrependimento. Quando a pessoa ela lança esse clamor no coração de Deus, o Senhor tem poder e autoridade para tirar as trevas, tirar as sombras da morte, conforme o Senhor Deus disse, né? Que as pessoas estavam vivendo aquilo e quebrar as correntes. E no versículo 16 ele diz assim, porque derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Eu gosto muito desse versículo bíblico, né? O Senhor derruba as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. Esse versículo é repetido lá no livro de Isaías.
né? E demonstra o poder de Deus, assim como o Salmo 46, quando Deus fala. Salmo 46 é um salmo de batalha espiritual também, viu, irmãos? Salmo 46, quando Deus fala assim, que Deus quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Significa o poder espiritual de Deus contra as trevas, irmãos. Deus quebra o arco e despedaça a lança. Deus não deixa que o inimigo consiga agir na tua vida, porque Ele tem poder para isso. Assim como Ele quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro para aqueles que estão presos em prisões, em cadeias. Assim como o Senhor tira das trevas, assim como o Senhor tira da sombra da morte, assim como o Senhor quebra as correntes. Ele tem poder para realizar tudo isso. E isso tudo existe, irmãos. Isso tudo existe no mundo espiritual e você não vê. Isso tudo existe no mundo espiritual e você não vê. Mas Deus tem poder para fazer. E é isso que você precisa saber. Deus tem poder para fazer. Sabe? Invoca mesmo o nome de Deus. Invoca o poder de Deus para as suas lutas. Invoca o Deus vivo, né? Invoca o Senhor para a sua batalha. Chama o Senhor para a sua batalha. Chama o Senhor, né, para vencer as suas lutas. Chama o Senhor, né, para quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro que aprisionam a sua vida. Chama o Senhor, chama o Senhor, chama o Senhor para que Ele possa fazer esta obra, porque Ele tem poder para fazer. Ele disse que tem poder para fazer isso. Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para fazer. Sabe? E depois agradeça a Deus, né? Conforme Ele disse, deem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor. Agradeça a Deus pelos seus maravilhosos feitos. Agradeça a Deus pela sua misericórdia. Conforme Ele disse, né? Que eles deem graças ao Senhor pela sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que nós, sabe, aprendamos com a palavra. Que o mundo espiritual que você não vê é realidade na sua vida. O mundo espiritual, ele está vivo. Neste momento, existem coisas acontecendo no mundo espiritual, neste lugar, que nós não estamos vendo. Mas Deus vê. E Deus tem poder para fazer qualquer coisa neste mundo, no mundo espiritual. Então que você, sabe, medite um pouco nesse salmo, depois leia o salmo todo. Mas leia com entendimento, viu, irmãos? Sabe? Não leia a palavra de Deus, sabe? Sem compreender a palavra. Leia com entendimento. Para que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus deixou escrito para nós. Sabe? Leia o Salmo 107 na sua casa, mas leia com entendimento. Você, sabe, ouviu aqui grandes já revelações do Salmo, mas ainda faltam alguns que Deus quer dar a você. Faltam algumas revelações que Deus quer dar a você quando você ler esse salmo todo, para que você possa ser edificado pelo poder do Senhor. Quem é sábio, atente para essas coisas. Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Irmãos, Deus tem poder de quebrar cadeias agora. Deus tem poder de quebrar correntes agora. Deus tem poder de quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos, né?
despedaçar os ferrolhos de ferro. Agora, Deus tem poder para fazer essa obra, irmãos. Não importa o tamanho da sua luta, o tamanho da sua dificuldade, importa que Deus tem poder para realizar. E importa que você faça a coisa certa no dia de hoje. Importa que você faça a coisa certa no dia de hoje para você ser abençoado pelo Senhor. Para você ser abençoado por Deus, para você receber de Deus hoje o livramento que você tanto necessita. O livramento que você tanto necessita. Porque o nosso Deus, Ele fala. Nosso Deus, Ele está vivo e Ele falou, né? Ele falou assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Chegou a hora de você ser livre das suas tribulações. Chegou a hora do Senhor vir em socorro a você. Chegou a hora, irmãos. Chegou o dia. Acredite. Chegou o dia. Chegou o dia da sua bênção, irmãos. Chegou o dia que Deus escolheu para que você possa ser edificado por Ele. Som. Chegou o dia da graça do Espírito Santo de Deus se manifestar em você. Em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Então levanta a mão assim. E diz assim: eu creio. Se você crê, Deus fará. Filho de Deus, meu Senhor. Filho do Deus Altíssimo. Senhor Deus Todo-Poderoso, labalabaxéia, serebicanda labaxéia, serebicanda lalabalabas. Deus que tem poder e autoridade, Senhor, nos céus e na terra, Senhor, de toda glória, Pai. Conforme diz a Tua palavra, Senhor, nós contemplamos as Tuas maravilhas neste universo, Senhor. Por onde nós olhamos, nós vemos a obra da criação, Senhor. Se nós olhamos no espelho, nós vemos, Senhor da glória, Pai, a obra da Tua criação, Senhor da glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, mas nós somos incompetentes, Senhor, para resolver, Senhor da glória, todas as coisas na nossa vida, Senhor. Nós somos incompetentes, Senhor, de toda a glória, Pai, para, Senhor, realizar, Senhor da glória, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Nós somos incompetentes porque nós não conseguimos fazer tudo o que nós necessitamos, Senhor. E Jesus disse isso, Senhor, e eu clamo o poder desta palavra quando Jesus, o nosso Senhor, o Deus desta igreja, disse: sem mim vocês nada podem fazer. E eu me alegro com o poder desta palavra, Senhor. Eu me alegro, Senhor da glória, pelas Tuas palavras, Senhor. E eu me alegro, Senhor, de toda a glória, pelas Tuas promessas, Senhor. Quando Tu disseste, Senhor, que nós devemos clamar a Ti, Senhor, para que haja livramento, Senhor. E nós clamamos a Ti agora, Senhor. Traz o socorro, Senhor, para estas vidas, Senhor, que estão aflitas e atribuladas, Senhor, de toda a glória. Algumas, Senhor da glória, vivendo em trevas, Senhor. Outras, Senhor da glória, à beira da morte, Senhor, pela depressão, pela angústia, pelo espírito de suicídio, Senhor. Outras que estão presas em cadeias e não conseguem avançar, Senhor. Presas em vícios, presas, Senhor, de toda a terra nos pecados, presas nos pensamentos, Senhor, presas, Senhor da glória, nas emoções. Quantas prisões
são estabelecidas pelo próprio homem, Senhor, para as suas próprias vidas, Senhor, de toda a terra, Pai. Quantas prisões nós vemos, Senhor, neste momento, Senhor, de toda a glória, mas Tu és o Senhor, Pai. Tu és aquele que quebra as correntes, Senhor, como Tu fizeste ali, Senhor, de toda a glória, para aquele homem, Senhor, endemoniado ali, Senhor, de toda a glória, que morava, Senhor, em cemitérios, Senhor, que, Senhor da glória, nem as cadeias prendiam aquela vida que vivia como um animal, Senhor. Mas Tu vieste, Senhor da glória, Pai, para proclamar a Tua glória, Senhor, e libertar o cativo, Senhor. Tu vieste, Senhor, para, Senhor, quebrar as correntes, despedaçar as portas, quebrar as portas de bronze, despedaçar os ferrolhos de ferro, meu Senhor. Tu vieste, Senhor da glória, para quebrar o arco, despedaçar a lança e queimar os carros no fogo, Senhor, de toda a terra. Tu és o Senhor, Pai. Tu és o Senhor, né? Conforme diz a Tua palavra, como quando Tu disseste: aquietai-vos, aquietai-vos e aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado sobre a terra, sou exaltado sobre as nações. Este é o Senhor, exaltado sobre a terra e exaltado em todas as nações. Aleluia. Este é o Senhor, exaltado o Senhor, exaltado o Senhor. Nosso coração então se aquieta, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus, Senhor. Nosso coração se aquieta porque sabemos que Tu podes realizar qualquer coisa, Senhor, que Tu podes fazer qualquer coisa, Senhor. Então, em nome de Jesus, neste momento eu ordeno que as cadeias que prendem agora sejam quebradas em nome de Jesus. Satanás e seus demônios, soltem agora as cadeias, soltem agora em nome de Jesus. Que toda prisão agora seja aberta, eu ordeno em nome de Jesus. Que tudo aquilo que aflige, tira a paz, da angústia, agora seja quebrado em nome de Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que você seja abençoado pelo Senhor. Eu determino neste momento a obra libertadora de Deus neste lugar. E eu determino neste momento agora que as prisões caem, que as prisões sejam abertas e que os grilhões sejam tirados, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, para a glória do Filho de Deus, somente para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Ninguém pode impedir uma obra de Deus. Ninguém pode impedir uma obra de Deus. Ninguém. Quando Deus vem, ninguém pode impedir uma obra de Deus. Ninguém. Acredite no teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel e o Deus verdadeiro, para a glória do santo nome do Senhor.